Tá gravando, gente. Boa aula. Show de bola. Bem, pessoal, boa noite. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado a Democratizando, o Vini, a Kaká, Giovanni aí pelo convite. Já sou da casa, já posso me considerar aqui da casa. Já estive com a turma em alguns momentos, em outros bate-papos. E, conforme comentado aí, a ideia é compartilhar um pouquinho de conhecimento a respeito de investigação em ambientes digitais, um pouquinho de forense digital, um pouquinho do meu mundo, um pouquinho do que eu tenho vivido aí nos últimos 15 anos, pelo menos, da minha carreira, da minha vida. Então, eu tenho uma apresentação aqui para me guiar um pouquinho, tá? Mas até para antecipar outros pontos que eu vou comentar mais para frente, fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, ideia, enfim, quiser colocar algum ponto aqui para a gente discutir, fiquem extremamente à vontade. Esse espaço aqui é muito mais de vocês do que meu, então vamos aproveitar e fazer o melhor uso possível dele, tá? E para quem já me conhece, sabe que eu também sou super acessível, então, de repente, amanhã, depois surgiu alguma ideia, alguma necessidade, alguma dúvida, fiquem extremamente para me alcançar. Eu vou deixar os meus contatos também ao final, tá bom? Então, a nossa ideia aqui hoje é falar um pouquinho sobre investigação em ambientes digitais, principalmente sobre a computação forense digital. Ou seja, o que é isso? Como dizem, né? É de comer? É de passar no cabelo? O que faz? Qual que é o sentido da tal da computação forense digital? Em quais situações eu aplico, em quais situações eu uso, e até talvez para quem já conhece, para quem já tem aplicabilidade no dia a dia, né? Até onde eu posso ir com a computação forense? Qual que é o limite dessa competência, dessa disciplina? Então, a ideia é introduzir, desmistificar um pouquinho dessa ciência que está no nosso dia a dia. Então, rapidamente, só comentando aqui com vocês um pouquinho da nossa agenda, né, qual que é a nossa ideia, mas, de novo, não fiquem presos aqui à agenda. Tiver algum ponto ao longo da nossa conversa, fiquem à vontade para expor e para a gente poder debater aqui. Eu vou fazer uma apresentação um pouquinho mais formal, né, de quem sou eu, como que eu cheguei até aqui, trazer um pouquinho de contexto acerca da forense digital, acerca do compliance, acerca do que nós vamos tratar, comentar um pouquinho de forma geral sobre a investigação forense, e aí a gente vai começar efetivamente a falar aqui dos meandros, né, ou seja, das curvas, as curvas tortuosas da forense digital, e também compartilhar um pouquinho da experiência que eu tive ao longo desses anos. Vamos falar um pouquinho de tecnologia forense, né, ou seja, quais são essas plataformas, quais são as tecnologias, o que eu vou utilizar de recurso a nível da forense digital. Tem um espacinho aqui que eu quero comentar sobre um estudo de caso, né, que a gente, por vezes, a gente acaba tendo que debater com operadores no direito, com juristas, até com outras pessoas de tecnologia e segurança da informação, e finalmente deixar algumas considerações finais. Então, formalmente aqui, iniciando com vocês, meu nome é Jefferson, fiquem à vontade para chamar de Jeff, ou como quiserem. Eu digo que os meus professores, meus alunos da graduação, eles me chamam de senhor. Isso só comprova o quanto tempo tem passado para mim também. Eu tenho um pouquinho mais de 15 anos de experiência na área de tecnologia e segurança da informação. Desde meu início, após faculdade de tecnologia como estagiário, até os tempos de hoje. Academicamente falando, eu sou bacharel em Direito, foi a minha última formação, também sou advogado pela escola, e bacharel em Direito pela Escola Paulista de Direito. Eu tenho uma pós-graduação em Computação Forense pelo Mackenzie, mas a minha principal formação é como bacharel em Sistemas de Informação pela Universidade Metodista de São Paulo. Isso foi mais ou menos ali em 2009, né? Então, notem que a minha carreira, apesar de eu estar na área do direito, na área de compliance, a minha principal formação e principal atuação de carreira, ela sempre foi em tecnologia e segurança da informação. Eu sou fundador da Purple Bird Security. A Purple Bird Security hoje ela é uma empresa focada em serviços de segurança da informação, em forense digital, a resposta a incidentes de segurança, e também apoio à compliance, apoio à auditoria,
mas muito olhando para a parte do digital, para a parte da segurança. Eu também sou professor de graduação na FIAP, tenho uma experiência como professor de pós-graduação na área de TI, e também sou instrutor de segurança por um instituto global que é chamado IC Council. Então, é um instituto muito focado em ensinar competências técnicas de cibersegurança, por exemplo, testes de invasão, resposta a incidentes de segurança, também forense digital, entre outras competências da segurança da informação, da segurança cibernética. Profissionalmente falando, nos últimos anos, eu tive algumas experiências passando por algumas grandes consultorias do mercado, por exemplo, a Capgemini, que é uma consultoria francesa de tecnologia, e também tem a sua competência em segurança cibernética. A minha principal passagem, experiência no campo da segurança cibernética foi na IBM, onde eu liderei um time de resposta a incidentes, um time global de resposta a incidentes, chamado X-Force Incident Response. Eu também tenho uma experiência como associado sênior pela Crowe Associates. Talvez a Crowe ela é conhecida e familiar aí de todos, principalmente de quem já está na área de auditoria e de investigação corporativa. E as minhas principais experiências ao longo dos últimos anos, ela também passa pela resposta a incidentes, alguns dos principais incidentes e investigações corporativas que ecoaram na mídia nos últimos anos. Então, eu tive alguma experiência participando de alguns episódios bastante particulares, de casos como a Lava Jato, alguns casos de empresas que passaram por severos incidentes cibernéticos e tiveram suas operações paralisadas por conta de ataques cibernéticos. Então, é um pouquinho da minha experiência ao longo dos últimos anos. Só o meu disclaimer básico aqui, né? Então, tudo que eu estou compartilhando aqui com vocês, informações e opiniões, são basicamente experiências e opiniões minhas, tá? Então, não representa nenhuma visão de empregadores anteriores ou de qualquer outra entidade. Tudo que nós estamos trazendo aqui para vocês, que eu estou trazendo aqui para vocês, entendam que são são mais exemplos hipotéticos, tá? E todos utilizados para fins educacionais. E, finalmente, reforçando o que eu comentei logo no início, o espaço é de vocês, tá? Então, coloquem as suas perguntas, pontos, visões, opiniões, para a gente poder fazer bom uso do espaço. Eu quero iniciar aqui contextualizando um pouquinho para vocês qual é a nossa tratativa de hoje. Ou seja, como que esse mundo de investigação corporativa, de auditoria, de compliance, como que ele se mistura com a forense digital? Como que ele se mistura com a tecnologia? E aqui eu quero trazer alguns números e alguns pontos que eu coletei de algumas pesquisas. Talvez para alguns de vocês, a CFE, que é a Association of Certified Fraud Examiners, ela já é uma instituição bastante conhecida, uma associação bastante conhecida, e ela hoje é uma das principais associações que faz esse tipo de levantamento e pesquisas acerca da ocorrência de fraudes. Um dos relatórios que nós observamos, um dos relatórios que eu li, que é o relatório de fraude ocupacional de 2022, e com certeza o de 2023 traz números, 2023, 2024, traz números ainda mais atualizados e, infelizmente, assustadores. Ele diz que 5% da receita anual de uma companhia, ela é desviada por conta de fraudes, né? E que no último levantamento, nesse levantamento que nós vimos, gerou ali um valor médio de $117 mil de fraude, né, contabilizado em fraudes por uma única empresa. Um outro ponto interessante que foi levantado é que, para que uma empresa detecte uma fraude efetivamente, o período médio é de 12 meses. Tá? O ponto interessante aqui é que, nesses dois itens que eu coloquei, nesses dois primeiros tópicos, nós ainda estamos falando de uma fraude mais geral, né? Mas fraudes focadas ali em fraudes financeiras, investigações corporativas. E aí eu começo a navegar aqui para o mundo de fraudes cibernéticas, para o mundo de incidentes cibernéticos. No setor de segurança cibernética, a IBM lança anualmente um relatório chamado Cost of a Data Breach Report. Então, todo ano,
ele é um dos relatórios mais aguardados pela mídia, pelas empresas, no qual a IBM ela traz qual que é o custo médio de vazamento de dados. Ou seja, uma empresa que teve um vazamento de dados, qual que é o custo médio que ela vai precisar arcar? Seja um custo direto ou indireto, seja um custo tangível ou intangível, né? E aqui, ou melhor, nesse caso, muito mais especificamente o tangível, porque é quando a gente está falando de grana, a gente está falando de dinheiro, é onde vai ter essa saída efetivamente do caixa da empresa. Então, o levantamento, o relatório aí mais atualizado, né, ele diz que um vazamento de dados, ele tem um custo médio de 4,45 milhões de dólares para uma empresa. Quando a gente não tem muita dimensão de como isso funciona, a primeira reação que eu vejo de muitas pessoas é, pô, mas 4,45 milhões de dólares, será que não é não é muito? Será que não é exagero? E eu hoje, com a experiência que eu tenho de mercado, eu digo que não. Esse é um número real e talvez seja muito superior em alguns casos, em algumas empresas. Por quê? Quando a gente está falando aqui de um impacto de um vazamento de dados de uma empresa, nós estamos falando do tempo que custa para remediar isso, a parada de um ambiente de tecnologia para remediar, o custo de um especialista, de um profissional para te ajudar a estancar, a conter aquele vazamento de dados no ambiente de tecnologia, ou qualquer que seja o vetor de ataque, qualquer que seja o vetor de vazamento de dados. Nós falamos ali do custo que a empresa vai ter por conta de um potencial processo, um potencial litígio por conta de uma parada do ambiente de tecnologia. Então, sim, esse custo se justifica. Então, imagine que uma empresa ela pode perder até 4,45, em média, 4,45 milhões de dólares por conta de um vazamento de dados. E também, de acordo com esse relatório da IBM, 277 dias é o tempo médio até que um vazamento de dados, até que um incidente cibernético seja detectado, até que, para que ele seja identificado e contido. Eu também tenho algumas experiências recentes ajudando clientes a responder incidentes de segurança, não só vazamento de dados, mas incidentes de segurança de diferentes naturezas. Parece que esse número é assustador. Assustador que eu digo também é um número que parece ser exagerado, mas não é. De novo, passa muito pela experiência prática compartilhando aqui um caso recente com vocês que nós atuamos logo no começo desse ano. O cliente, ele passou por um episódio de sequestro de dados, de vazamento de dados. Eles só descobriram depois que veio o impacto final, né, ou seja, todo o ambiente de tecnologia do cliente ficou indisponível. E aí a gente entrou com a investigação forense, com a resposta a incidentes e com a investigação forense, fazendo ali a análise do ambiente para tentar entender qual que foi a porta de entrada daquele adversário, daquele ator malicioso, o que ele explorou no ambiente, o que foi vazado. E naquela ocasião, nós chegamos à conclusão, no relatório final, de que aquele intruso, ele permaneceu no ambiente da empresa, sem ser detectado, por mais ou menos 70 dias. Ou seja, durante 70 dias, você tinha um elemento desconhecido na infraestrutura da sua empresa, no seu ambiente de tecnologia, roubando dados, né, tirando dados do ambiente, causando prejuízo na sua operação, e os seus mecanismos de controle de segurança, seus mecanismos de controle no geral, não detectaram aquele elemento estranho no ambiente, né? Então, notem o quão grave é isso. Falando um pouquinho de outros pontos interessantes, né, que eu quero trazer aqui e compartilhar nessa conversa com vocês, é um pouquinho dos riscos e preocupações globais. Vocês devem acompanhar anualmente quando acontecem as reuniões aí do WEF, né, que é o World Economic Forum. Uma dessas reuniões que ocorreu em janeiro de 2023, claro que essas reuniões são anuais, mas essa de janeiro de 2023, ela nos chamou bastante atenção. Chamou bastante atenção, principalmente do público de tecnologia e de cibersegurança. Por quê? Alguns dos riscos que foram mapeados, né, não só os riscos já tradicionais, por exemplo, a questão de mudança climática, né, a questão de pobreza,
confrontos geográficos, confrontos entre nações. Mas o que passou a figurar nesse ranking, que nos chamou muita atenção e chamou a atenção dos times de tecnologia, dos gestores de tecnologia e dos gestores de cibersegurança, foi esse novo item que passou a figurar no ranking, né? Ou seja, num prazo de 2 a 10 anos, passaram a figurar entre as principais preocupações do mundo a questão da amplitude do alcance da cibercriminalidade ou da ciberinsegurança, ou seja, cada vez mais crimes sendo cometidos no âmbito cibernético, crimes contra empresas, contra indivíduos, contra pessoas no geral, né? Ou seja, não só contra grandes corporações, com o objetivo de causar algum dano e com o objetivo de obter ganho financeiro, mas também contra o cidadão do dia a dia, né? Contra nós, contra nós pessoas físicas, fraudes cibernéticas no geral. Então, essas preocupações passaram a figurar, né, como ali no top 10, nesse prazo de 2 a 10 anos. Ou seja, cada vez mais a cibersegurança, a segurança no uso da tecnologia, estará no topo das discussões. E aí, também para trazer um pouquinho de contexto, né, quando nós falamos do ecossistema do cybercrime, e é o que eu quero trazer aqui para vocês, tudo tem motivação. Existe motivação por trás ali de quem está fazendo um ataque contra uma empresa, um ataque contra o cidadão. Existe uma motivação por parte de quem executa um ataque cibernético. Uma estimativa também bastante interessante, levantada nos últimos anos, é que a receita do crime cibernético, ela já passou dos 3 trilhões de dólares. E esse número, a tendência é que esse número cada vez mais suba, a não ser que as empresas passem a investir em cibersegurança, em conscientização, passem a investir cada vez mais ali em educação dos funcionários, ou nós também como pessoas no dia a dia, passemos a ter mais atenção, passemos a correr mais atrás de curso e de estudos quanto à segurança da informação. E falando um pouquinho de motivações, né? O que, no final das contas, motiva aquele atacante cibernético? Um ator malicioso, alguém que está por trás do teclado, né, que está investindo contra uma empresa. E aí, claro, tem um pouquinho daquela questão de anonimização, né, de anonimato, a pessoa que está por trás do teclado também ter uma dificuldade de identificar quem é essa pessoa, a depender da legislação, e da jurisdição na qual a pessoa se encontra. Mas as principais motivações que nós observamos ao longo dos últimos anos por parte desses atores maliciosos são comércio online ilegal, né? Ou seja, da mesma forma que existe um ator malicioso, um adversário, um atacante cibernético investindo contra uma empresa ou contra um cidadão, ele está lá porque o roubo de dados ele movimenta um ecossistema. Da mesma forma que eu tenho um ator malicioso que investe o tempo dele em roubar dados, ele sabe que ele vai ter uma saída daqueles dados. Ele sabe que tem outras pessoas, outros indivíduos, outros atores maliciosos de um outro lado da mesa interessados em comprar aquele dado. Pode ser um dado de cidadão, um CPF, que tem muito valor hoje em dia aqui para a gente. Pode ser um número de telefone, um endereço de e-mail para envio de spam ou envio de golpe. Enfim, todo tipo de dado e todo tipo de movimentação tem pessoas que estão interessadas em fazer o ataque, pegar aquele dado, comercializar. Da mesma forma, tem pessoas interessadas em fazer a compra daquele dado, tudo de forma anônima. Não só dados pessoais, né? Tá aí a LGPD que não nos deixa mentir, né? Que tem sido uma das normas mais comentadas nos últimos anos, uma das legislações mais comentadas nos últimos anos, mas também projetos secretos, projetos confidenciais de empresas, projetos aí que vêm para revolucionar o mundo. E as empresas estão cada vez mais sendo alvos de cybercriminosos por conta da posse desses projetos ultra secretos e que podem garantir a sustentabilidade de uma empresa por anos, por anos, né?
Outras motivações, roubo de propriedade intelectual, né? Foi o que eu comentei agora há pouco. Então, indivíduos cada vez mais interessados em, de repente, roubar um segredo industrial, um segredo intelectual, uma propriedade de uma empresa, uma patente, né, que ainda não foi apresentada para o mercado, e que aquilo pode ser revendido para um concorrente daquela empresa por um valor assustador, né? É um valor que, para quem comercializa, para o atacante, para o ator malicioso, aquilo, enfim, pode garantir a receita da vida dele. O próprio comércio de dados, né, comentei no geral. Outras coisas que nós vemos, que nós observamos que movimentam esse ecossistema do cybercrime, o crime cibernético como serviço, ou seja, eu buscando pessoas para cometer um hacking, né? Ou seja, para hackear outras pessoas em meu nome, em meu pedido, né? Sobre o meu pedido. Eu fazendo aqui um pedido para que alguém, né? Dado que, por exemplo, eu posso não ter o conhecimento, mas eu peço para alguém fazer o roubo de uma senha de um Facebook, de um LinkedIn, de um Instagram, né? Por quê? Porque eu quero, por exemplo, obter algum proveito, ou eu quero prejudicar uma pessoa, né? Então, todas essas são, isso complementa um pouquinho das motivações. Ransomware é o tal do malware que não só sequestra dados, né? Ele tranca os dados de uma empresa, mas ele pede resgate. Ele cobra de uma empresa um resgate. E a gente já tem falado muito nesse mundo de ransomware, de ataque cibernético, da extorsão. Antigamente, há um bom tempo atrás, era uma simples extorsão, passou a ser uma dupla extorsão, passou a ser uma tripla extorsão, tá? O que era basicamente uma extorsão? Nesse cenário? O atacante, o ator malicioso, ele ataca a empresa, trava os dados da empresa, impede que os dados sejam utilizados. Então, ele cobra um resgate para que aqueles dados da empresa sejam liberados. Passou a ser o caso de dupla extorsão, por quê? Porque o atacante, o adversário, o autor malicioso, ele cobra da empresa uma vez para que aqueles dados sejam liberados no ambiente de tecnologia, e ele cobra uma segunda vez para que os dados não sejam vazados, ou seja, para que aqueles dados confidenciais da empresa não se tornem públicos. E, finalmente, a gente tem vivido um cenário de tripla extorsão, por quê? Então, além dele cobrar da empresa para desbloquear os dados, cobrar para não vazar os dados, ele passa a cobrar dos funcionários, por exemplo, funcionários que tiveram dados vazados, ou funcionários que tiveram os dados sequestrados, para que não haja um dano direto àquele funcionário, para que, dada a resistência, né, cada vez mais resistência de algumas das empresas a pagar, os atores maliciosos, eles têm abordado diretamente os funcionários ou os donos dos dados, a pessoa física, né, para poder efetivamente obter algum lucro, alguma vantagem daquele tipo de ataque cibernético. E, finalmente, só para fechar essa primeira parte aqui, nós falamos de atacantes avançados, né, e atacantes patrocinados, ou seja, grupos de atacantes que são patrocinados por estados, por governos, né, sempre com base em algum interesse maior. Então, notem que, quando nós falamos do ecossistema do cybercrime, tem uma grande e uma bela de uma movimentação aqui, que, enfim, justifica, né, esse montante aí que cada vez sobe mais, desses 3 trilhões de dólares aí movimentados no mercado. Eu estou vendo aqui que o Yuri está com a mão levantada. Você quer comentar algo, Yuri? Oi, boa noite. Se me permitir, eu gostaria também de complementar com algumas coisinhas. Então, interessante sobre essa questão da intenção, né? E quando a gente trabalha com a segurança cibernética, a gente trabalha com o conceito de ameaças e, portanto, existem uma categoria bastante abrangente de ameaças. E é interessante entender que essas motivações e essas intenções também dependem da natureza dessa ameaça. Algumas categorias que a gente pode citar de maneira mais prática, como, por exemplo, crime organizado, fraudadores, ou até mesmo ativismo, né? Ou, como você disse mesmo, atacantes avançados e patrocinados, que são patrocinados por estados e nações. E sobre esses dados, esse comércio online
é um mercado que tem se expandido drasticamente e que ele se retroalimenta. Então, sempre que uma nova violação de dados é realizada, essa violação de dados ela serve para alimentar outros novos ataques. Como, por exemplo, no caso de comércio online ilegal, nós temos de maneira muito comum hoje o que a gente chama de access brokers, que são aqueles criminosos especialistas em obter e vender credenciais, né? Essas credenciais normalmente são reutilizadas para novos ataques. Sobre o roubo de propriedade intelectual, um ponto interessante que a gente tem visto com cada vez mais frequência é que o roubo de propriedade intelectual, quando ele é feito com uma intenção financeira para se vender aquela propriedade intelectual, ele alimenta crimes que normalmente impactam cadeias de suprimentos, sejam essas cadeias de suprimentos de negócio ou até mesmo cadeias de suprimentos de tecnologia. Então, quando você tem uma propriedade intelectual como um código-fonte, para um hacker, ele consegue identificar vulnerabilidades, falhas novas de segurança que ele não descobriria normalmente ou não descobriria tão facilmente e utilizar isso para um novo ataque. Então, por exemplo, se a Microsoft sofre uma violação de dados, se isso impacta em propriedade intelectual, que ligada a sistemas, a soluções deles, isso pode gerar novas violações de segurança que comprometam toda a cadeia de suprimentos, seus clientes, fornecedores, prestadores de serviço. E um ponto interessante também sobre o crime cibernético como serviço, além de várias categorias, uma delas que tem crescido muito é justamente o que a gente chama de malwares stealers, que são malwares utilizados especificamente para roubos de credenciais e que têm crescido e se disseminado e infectado milhares de vítimas diariamente. E quando isso é feito, grupos desenvolvem um determinado malware e oferecem esse malware, uma plataforma de gestão desse malware, para que outros criminosos possam contratar e então infectar suas vítimas com ele. Dessa forma, eles não precisam ter todo o trabalho de desenvolver uma solução, de desenvolver uma tecnologia ofensiva para atacar suas vítimas. Eles simplesmente utilizam algo pronto e gerenciam isso, né? E por último, comentando sobre o ransomware, que você falou de tripla extorsão, na verdade tem até mais uma extorsão recente, que é no momento que os ransomwares entram num estágio de negociação com suas vítimas, onde eles fazem as extorsões, onde eles chantageiam, onde eles pedem dinheiro e fazem todo esse processo de negociação. Era muito comum que as empresas, por falta de maturidade ou falta de preparo, se comportassem de uma maneira muito inadequada, mandando mensagens ofensivas ou não sendo profissionais. E o que começou a acontecer foi que os ransomwares começaram a expor esses chats, essas negociações feitas pelas vítimas, para mostrar o nível de incompetência, o nível de responsabilidade, de falta de preparo, como uma forma de manchar a reputação daquela empresa para os seus clientes, para talvez mostrar até para os clientes e para o mercado que aquela empresa não estava lidando ou levando aquela negociação ou aquele incidente a sério. Então tem mais essa extorsão também. E aí eu usei um termo de violação em vez de vazamento, porque eu acho que é um ponto interessante, talvez até de entender que existe uma diferença entre vazamentos e violações, né? E esse conceito pode talvez ajudar um pouco a entender essa diferença, até quando a gente vai trabalhar com algum tipo de investigação, ou talvez tentar tipificar ali algum cenário de crime cibernético. Que o vazamento é quando um dado vem de dentro para fora e esse dado é exposto, seja ele intencionalmente ou não. Alguns exemplos práticos disso quando você vai enviar um e-mail, esse e-mail contém dados ali da organização, e você sem querer ou querendo envia esses dados para um e-mail externo, para um e-mail que não faz parte, que não deveria ter acesso a esses dados. Ou quando um sistema, por uma falha de design, por uma falha de desenvolvimento, acaba não protegendo uma determinada função do sistema, permitindo com que dados sejam expostos indevidamente. Então, isso seria um vazamento. Já uma violação é quando existe uma infiltração, uma invasão, né? Quando métodos e mecanismos de segurança eles são burlados, trespassados, e então aqueles dados são obtidos. Então, normalmente, uma violação tem um envolvimento de um engajamento mais ofensivo, né? Mas era só isso mesmo. Desculpa por tomar tanto tempo.
Não, foi praticamente uma aula aqui também. Obrigado pelos pontos, obrigado pela contribuição, Yuri. Acho que ajudou bastante aí a até trazer luz aí a outros pontos também. Mas, novamente, obrigado aí pelos pontos. Acho que tudo isso que o Yuri também reforçou, né? E acho que mais um ponto interessante que eu queria trazer, que nem sempre é de tanta familiaridade das pessoas, né? Os termos de Deep Dark Web, né? Ou seja, onde que acontece toda essa movimentação, né? E muita gente acaba falando ali de Dark Web, Deep Web, né? O que é isso de fato? Acho que aproveitando que a gente comentou desse contexto de cybercrime, né? E até para desmistificar também um pouquinho disso, quando a gente fala de Deep Web, que talvez alguns de vocês devem ter escutado falar a respeito, a gente fala de uma rede isolada, né? Hoje estima-se que um pouco mais de 90% da rede mundial de internet ou rede navegável, né, ela é composta dessa chamada Deep Web, ou seja, o que nós chamamos de rede não indexável. São redes que são acessadas somente ali por um browser especial, que a gente chama de Tor Browser, e na qual tem muito conteúdo não só associado ao ecossistema do crime, mas obviamente também tem bastante coisa interessante. São, às vezes, conteúdos associados a livros raros, material raro, né? Não é só o ecossistema do cybercrime que está hospedado na Deep Web, tá? Nessa chamada internet não indexável. E um outro, ou seja, acessível, nessa rede especial, acessível por meio de um browser, por meio de um recurso especial. E tem um outro contexto aí, um outro conceito bastante comum, que é hoje chamado Dark Web, que não necessariamente ele está nessa rede isolada, ele está acessível, né, ao público em geral, mas às vezes, mas ele diz muito respeito ali de fato, a um cometimento de um crime, né, cometimento de um crime cibernético. Então, são alguns termos bastante comuns e familiares aí, ou melhor, que têm se tornado cada vez mais comuns no nosso dia a dia aí, para quem ouve falar de vazamento e de violação de dados, tá? E aí, né, a gente está aqui comentando, né, o tal do, vem aqui, para quem já conhece, o tal do advogado Paloma, né, bastante famoso aí nas redes. Legal, Jefferson, você está me falando aqui de Deep Web, Dark Web, você está me falando você abriu a conversa falando aqui de investigação corporativa, auditoria, compliance, depois você começou a falar de segurança cibernética, incidente cibernético, mas como que tudo isso se encaixa, né? Qual que é o contexto de tudo isso no final das contas? Nós fizemos muito desse embasamento aqui para falar a respeito da investigação forense, da computação forense digital, que no final das contas, o porquê que ela existe, o porquê que ela está no nosso dia a dia, o porquê que ela é tão necessária. Quando nós falamos de computação forense, eu costumo procurar simplificar ela, trazendo a seguinte explicação, de que, no final das contas, a computação forense nada mais é do que montar um quebra-cabeça. Só que a gente está falando disso no âmbito tecnológico, né? Ou seja, nós estamos pegando ali elementos da ciência da computação para remontar a cena de um ilícito, a cena de um crime, por exemplo, um crime cibernético. Então, nós falamos de reunir dados e informações de sistemas, de redes, estamos falando de reunir dados de dispositivos, né? Quer ver dispositivo que tem mais dados hoje em dia do que o nosso telefone? A gente tem dito que, até brincado, que é um pouquinho a nova praga digital, né? É o nosso telefone, porque ninguém vive sem, toda a nossa vida está no telefone, e ele também é um ambiente no qual a computação forense, uma análise forense, uma investigação forense digital, ela é muito bem aplicável. Então, a ideia da computação forense em si é, de fato, trazer luz, trazer verdade. Claro que, salvo aqui o conceito de verdade, né? Tem uma série cada um tem a sua verdade, tem uma série de verdades aí pelo mundo, mas a ideia é trazer luz aos fatos, especificamente falando desse ambiente digital. Ou seja, tenho aqui um ilícito que envolve dados, que envolve informações digitais.
como que nós conseguimos remontar essa cena de forma em que aquilo se torne uma prova legal, da forma que aquilo suporte um processo litigioso, da forma que aquilo siga o rito forense, para que nós possamos utilizar todos aqueles elementos em uma investigação de fato. Quando nós falamos aqui da investigação em si, né, a investigação tradicional, e até um pouquinho da investigação forense, do que nós estamos falando, olhando para o passo a passo, né? Então, nós falamos de considerações preliminares, ou seja, entender qual que é o contexto do caso, o que tem por trás daquele caso, o que tem naquele cenário que nós vamos investigar, no qual nós vamos iniciar uma investigação. Nós falamos de fazer um planejamento efetivamente antes de efetivamente ter a mão na massa para poder fazer aquela investigação. Então, precisa fazer um planejamento antes. Falamos efetivamente depois do planejamento de buscar as informações, sejam informações financeiras, de uma fraude financeira, seja informação cibernética, de um caso de um incidente cibernético de fato, né? Então, nós falamos ali de efetivamente começar a trazer luz para o contexto, luz para a investigação. Começamos a falar de analisar aquela informação aquilo que nos foi trazida, né? Aquela informação que nós temos em mãos para poder efetivamente começar a formar uma conclusão, né? Ou seja, saber se aquele indício, se aquele sinal lá no começo, se aquilo é um verdadeiro positivo, se aquilo é um falso positivo, se aquilo foi só fumaça ou se de fato é uma fraude que foi cometida de fato. Até finalmente nós saímos aqui com um relatório e obter uma conclusão daquele caso, né? Ou seja, aqui nós estabelecemos um passo a passo da investigação. De novo, é um passo a passo que vai se aplicar não somente à investigação clássica, uma investigação corporativa, mas isso se aplica bastante no rito de computação forense, de investigação forense, da forense digital. Quando nós falamos aqui da forense digital, ela se separa em alguns tipos, e sempre focada ali em alguns diferentes segmentos dentro da prática digital, dentro dos elementos digitais. Nós podemos falar de uma forense tradicional de computadores, ou seja, o nosso computador, o nosso laptop que nós estamos utilizando nesse momento, ele contém dados críticos. Pode ser uma planilha de Excel que foi utilizada para cometer uma fraude, pode ser um arquivo, um programa malicioso, um programa que estava infectado. Então, tudo isso que está no nosso laptop, que está no nosso desktop, que está em um servidor de uma empresa, por exemplo, nós conseguimos fazer uma coleta forense, trazer os dados ali para um ambiente apartado para fazer a investigação. A mesma coisa quando nós estamos falando de uma forense de redes, ou seja, toda a navegação de internet, todo o tráfego de rede, uma chamada de rede, né? Eu Jefferson, estou acessando, por exemplo, o site do UOL, o site do Terra, o site da Democratizando, tudo isso gera tráfego de rede. Mas será que aquela pessoa, o suspeito, o custodiante, será que ele acessou de fato o site fraudulento? Será que ele acessou algum outro site que facilitou um vazamento de dados? A mesma coisa vai se aplicar aqui para uma forense de dispositivos móveis, tá? Então, de novo, uso como exemplo novamente aqui o nosso telefone. Tanto de dado que tem aqui no telefone, ele também pode ser alvo de uma investigação. Forense de bancos de dados. Então, por trás de grandes softwares, por exemplo, software do seu banco, tem um banco de dados, que aí já é uma outra tecnologia, um outro componente daquele software, daquela pilha de tecnologia para poder armazenar os dados. E existe uma forense específica que é aplicada somente em banco de dados. Nossa clássica chamada forense de malware, né? Ou seja, pode ser o vírus, malware, enfim, a praga digital no geral que acaba causando algum tipo de dano no seu dispositivo, no seu laptop, no seu desktop, enfim, no ambiente empresarial. Falamos também da chamada forense de nuvem, né? Ou seja, a gente fala de uma investigação também de um e-mail que está em nuvem, de um dado que está em nuvem. O que é a nuvem nesse contexto?
qualquer serviço que não está hospedado em um dispositivo seu. Por exemplo, um e-mail do Gmail, por exemplo, né, ele está em uma nuvem. Uma aplicação, por exemplo, como o Outlook ou como o Google Drive, tudo isso está em nuvem. E tudo isso também todos esses são ambientes factíveis e passíveis de investigação em nuvem. E, finalmente, forense de criptoativos. Para quem já conhece, né, talvez para quem tem um pouquinho mais de contexto, ou a gente acaba escutando muito, né, a respeito e dizer que criptomoedas, criptoativos, eles não são rastreáveis, ou a rastreabilidade deles é mais complexa. Eu digo o contrário, eu digo que não, né? Eu digo que as transações com criptoativos, elas são perfeitamente rastreáveis. Tem, claro, que a sua particularidade, a sua dificuldade, mas uma transação com criptoativo, seja um Bitcoin, seja com Ethereum, seja com qualquer outro tipo de criptomoeda, elas são rastreáveis. Então, tudo isso, né, tudo isso que nós estamos colocando nesse contexto, deixam rastros digitais. Eu costumo dizer, né, e já ouvi muito com os colegas, é que quando a gente fala desse mundo digital, não é que existe crime perfeito. Existe aquele tipo de crime no qual um esforço de investigação ou um recurso de investigação ele não foi aplicado com todo o proveito, da forma que deveria ter sido feita. E por uma série de motivos, né? Seja por falta de novo, de recurso humano capaz, com a devida formação, seja por falta de uma ferramenta, por falta de uma outra tecnologia que fosse capaz de suportar aquela investigação. Mas tudo que nós fazemos no digital deixa um rastro, deixa uma identidade, uma impressão digital, né, que pode ser investigada. Nós comentamos também sobre os tipos de evidências digitais, ou seja, e-mail, mensagem de texto, rede social, arquivos no geral, tudo isso deixa rastro. Tudo isso pode ser algo, e são itens passíveis de investigação. E aí, finalmente, nós começamos a falar aqui da tal da forense digital, da computação forense digital. Eu costumo, e até na área, né, nós costumamos dividir a forense digital em algumas fases, né? Qual que é a primeira fase? Nós falamos efetivamente da coleta das evidências digitais, ou seja, eu preciso identificar quais são as fontes de dados, ou seja, o dado de interesse, ele está no meu telefone? Ele está em um e-mail que está na nuvem? Onde que ele está? Para, então, nós obtermos ali uma devida autorização legal, casos em que você está fazendo a coleta de uma evidência de um dispositivo corporativo, ou tem casos em que é requerida a coleta, aquisição forense de um dispositivo que não é corporativo, então, no qual é necessária a devida autorização legal. E, finalmente, ainda na etapa de coleta, a gente fala de utilizar ferramentas e técnicas específicas para fazer essa coleta forense. Por quê? Quando nós falamos de coleta forense de dados, eu não posso simplesmente copiar e colar como se fosse um arquivo comum no Word ou do Excel, ou do computador no geral. Existe uma técnica específica, existem metodologias específicas, existem ferramentas específicas para fazer esse procedimento de aquisição forense digital. E seguindo essa metodologia, nós vamos assegurar a devida admissibilidade frente à justiça. Ou seja, nós vamos assegurar que aquela prova, que aquela evidência digital, que ela foi coletada seguindo as boas práticas, seguindo uma boa metodologia, e que ela, de forma que ela possa ser aceita em caso de um litígio. Yuri? Esse último ponto de assegurar a admissibilidade frente à justiça, considerando sua experiência, quais você acha que são os pontos mais fundamentais que a gente deve ter atenção para garantir para garantir justamente essa admissibilidade, né, na hora de coletar uma evidência ou de colocar essa evidência num relatório? Yuri, eu acredito que o ponto principal, e que nós chegamos justamente nele, nós mantermos a rastreabilidade de todo o processo, tá? E é o momento que nós chegamos na chamada cadeia de custódia.
Deixa eu até abrir um exemplo aqui dela, abrir uma outra aba e trazer aqui para a tela, para compartilhar com vocês, que é essa aqui. Deixa eu aproximar ela aqui. Então, hoje, quando nós falamos de tornar uma evidência digital, uma evidência que foi coletada de uma cena de um ilícito cibernético, a computação forense, fazer com que ela seja mais admissível possível, eu acho que um primeiro mecanismo, além de seguir as boas práticas, além de usar uma ferramenta específica, além de usar uma técnica específica, é manter em dia a cadeia de custódia, que nada mais é do que o formulário que a gente usa para registrar tudo que está sendo feito no momento da coleta. Ou seja, note que aqui, ó, o que eu tenho basicamente nesse formulário? Eu tenho lá um número de controle, no meu caso, um número de controle interno. No caso, eu tenho o registro de data e horário, né, para poder dizer quando que aquela coleta foi feita. Eu tenho dados de quem eu estou recebendo aquela evidência. Então, eu estou recebendo, eu, investigador forense digital, Jefferson, eu estou recebendo aquele dado do Yuri, da empresa X, no momento tal. Aquela informação, aquela evidência que eu estou coletando, quais são as especificidades dela? Ou seja, é uma informação que vem de um laptop, de um desktop? Se é de um laptop, qual que é a marca do desktop? É Dell? É Lenovo? Custodiante. O Yuri que me contratou para fazer essa investigação forense digital e essa coleta forense digital, ele me contratou porque ele é o gerente do jurídico, o gerente do compliance. Mas essa investigação diz respeito a uma pessoa, um custodiante. Quem? Então, preenche também as devidas informações. Eu, Jefferson, investigador forense digital, fiz a coleta dos dados, eu também preciso gerar uma comprovação de integridade, ou seja, ao final do processo de coleta forense, eu preciso garantir que aquela evidência está íntegra para que a investigação seja feita. Com isso, nós geramos os chamados hashes, né? Ou seja, o hash ele vai ser lá um código composto por números e letras, é um código único gerado para cada arquivo ou para cada evidência. E é com base nisso, né, que também deve ser anotado na cadeia de custódia, é que eu vou comprovar que aquela evidência está íntegra. Tá? Então, é mais um passo que a gente aplica aqui. E aí, normalmente, eu anoto informações adicionais sobre aquela evidência, ou sobre aquele caso de coleta. Foram coletados, foi coletado um computador, foi coletado um telefone, de repente, detalhes do caso, né? Então, note que tudo que, para assegurar, né, para tornar a evidência mais admissível possível, eu acho que um primeiro passo aqui além de novo, do uso das ferramentas técnicas específicas, manter a cadeia de custódia em dia, tá? Então, fazer essa cadeia de custódia para o procedimento, e outras técnicas, né, ou melhor, não necessariamente técnicas, mas outros passos que nós costumamos adotar a depender do tipo de caso, casos em que normalmente a gente tem certeza que vai ter um litígio, que vão ser alvo de litígio, nós sempre orientamos e pedimos a utilização para o cliente, a utilização da ata notarial. O que é a ata notarial? É quando a gente pede a presença lá de alguém do cartório, porque a pessoa do cartório, a gente sempre parte da premissa de que ela tem boa fé, ou seja, ela está vendo o que está acontecendo, né, e ela está registrando lá numa ata pública que vai ser concedida lá para a empresa, na qual ela está registrando que, ó, o Jefferson, portador do RG, do CPF, no dia tal, ele executou um procedimento de coleta forense no equipamento tal, com o número de série tal, né? Então, essa pessoa do cartório, ela tem fé pública. Ela está registrando de uma ata notarial, tá? Para reforçar o procedimento que você, como investigador forense, está fazendo. Isso normalmente é feito, né, de forma presencial, e hoje em dia nós temos aí também as atas notariais que têm sido feitas de forma online, tá? Que é o caso de uma plataforma que nós usamos aqui também, chamada Verifact. Tem uma série de outras plataformas, mas a Verifact, ela nos permite fazer o registro de evidências, né, registro de evidências digitais, também, por exemplo, um site que está na internet, um site fraudulento,
um conteúdo de WhatsApp, né, que seja exibido na tela. Então, acho que essa sequência de passos vai assegurar que a evidência ela seja a mais admissível possível. Uma outra dúvida sobre o preenchimento deste formulário. Ele deveria ser preenchido individualmente ou coletivamente por artefato coletado? Eu adoto a boa prática de fazer ele individual. Ou seja, se eu tenho 10 computadores, eu vou ter 10 cadeias de custódia. Tá? Porque esse formulário, ele também vai... enfim, ele é um formulário vivo. Né? Vivo que eu digo ele vai passar de mão em mão. Então, por exemplo, eu, Jefferson, às vezes, eu sou responsável por fazer a coleta forense, mas não necessariamente eu sou responsável por fazer a análise forense. De repente, eu vou levar aquilo para o laboratório e vou falar, ó, agora quem vai fazer a análise é o Henrique. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, Henrique, assina aqui, ó, você está recebendo no dia tal, horário tal, a evidência para fazer a análise. Legal, o Henrique fez a análise, aí ele vai devolver, ele vai mandar para o Vinícius, porque o Vinícius também vai fazer uma análise. Então, dessa forma, e o principal ponto da cadeia de custódia é a rastreabilidade. Ou seja, até chegar aqui no final do processo, ó, supondo que eu coloquei lá a evidência digital que eu coletei da cena do cliente, né, do ambiente do cliente, coloquei em um HD externo. Até chegar o momento em que esse formulário ele vai me permitir fazer o descarte daquela evidência. O que pode ser o descarte dessa evidência? Pode ser enviar para um outro endereço, ou seja, devolver para o cliente, ou mandar para uma empresa para fazer a destruição daquele disco, de fato, destruir o disco fisicamente, ou simplesmente apagar ou sobrescrever os dados daquele disco. Tá? Então, acho que a grande palavra de ordem aqui da cadeia de custódia é rastreabilidade do processo, porque ela vai ser cobrada, ela pode ser cobrada em qualquer momento ali durante um litígio, tá? Quando envolve dados digitais. Entendi. Uma última dúvida. Então, imagino que, sei lá, coletei um artefato de um dispositivo de armazenamento, fiz a cadeia de custódia para ele. E agora eu vou analisar um dos arquivos armazenados ali. Este arquivo que está sendo analisado, que vai entrar como uma evidência por conter alguma informação relevante, ele precisa também passar por algum processo semelhante à cadeia de custódia, algum processo que garanta a rastreabilidade, que aquele arquivo realmente estava lá, que ele é íntegro, enfim, coisas assim, ou não? Quando você está fazendo uma análise forense digital, você automaticamente você vai precisar colocar no seu relatório, por exemplo, o hash que eu comentei aqui no começo, né? Que é o hash que vai comprovar a integridade daquele artefato. De novo, o que vai ser o hash nesse caso? Vai ser o código numérico, né, composto de números e de letras, e o código hash, ele só existe um no mundo para o arquivo. Se você tem um arquivo chamado 123.xls, né, que é uma planilha Excel, você não vai ver esse código hash em nenhum outro lugar do mundo, a não ser que o arquivo seja igual. Então, para garantir que existe garantir a integridade do arquivo, você colocar o código hash no seu relatório, isso já assegura ali que você manteve ali a licitude do processo. Tá? Então, o primeiro ponto, a considerar ali um código hash na sua investigação, no seu relatório final, tá? Junto com todas as outras práticas que eu acabei comentando. Acho que o Henrique também levantou a mão. Professor, boa noite. Eu tenho uma dúvida de leigo total, né? Esse Vamos lá. código hash, ele é como se fosse aquele negócio do Bitcoin que gera um código que é único no planeta Terra. E a minha dúvida é, quem que gera esse código aí? É um programa? Como que funciona, sabe, para transformar aquela evidência em única? Vamos lá. Talvez, só para a gente não ficar só no texto aqui, deixa eu trazer um exemplo mais claro aqui para vocês e prático, tá? Deixa eu ver se eu tenho algum arquivo aqui na minha máquina que eu posso abrir. Só para ficar mais dinâmico. Código hash. Deixa eu criar um exemplo aqui.
Eu vou criar um arquivo de texto, né, aqui dentro do meu, dentro aqui desse caminho, né? Usuário dentro da pasta meus documentos. Deixa eu acessar ela aqui, na minha outra tela. Então, ó, notem que a minha pasta, ela está vazia, certo? Vou criar aqui um arquivo de texto chamado relatório de fraude, por exemplo. E aí eu vou colocar aqui vou colocar aqui relatório de fraude de 2024. Beleza. Eu vou criar um outro arquivo aqui chamado relatório 2. E aí com um outro conteúdo. Vou colocar um conteúdo aleatório aqui qualquer. Pronto. Então eu tenho 2 arquivos aqui, certo? Da mesma forma, pode ser aqui um arquivo, são arquivos de texto, tá? Que eu estou usando para fazer para exemplificar de forma mais rápida, mas pode ser qualquer arquivo. Pode ser um .doc, pode ser um .xls de Excel, pode ser um PowerPoint, pode ser um executável aqui do Windows, qualquer arquivo. Todo arquivo tem um código hash. O código hash vai ser isso aqui, ó. Notem que agora ele aparece aqui para mim, esses 2 arquivos. E aí eu vou fazer o seguinte. Obviamente, eu posso fazer isso aqui por meio de softwares com tela gráfica, tá? Mas eu estou fazendo aqui pelo que nós chamamos aqui de linha de comando, tá? Get, hash, relatório 2. E aí, quando eu puxo o código hash de um arquivo, nesse caso, o relatório 2, ele vai me gerar esse código aqui, ó. Esse código, ele é único para esse arquivo, tá? Não vai existir outro arquivo no mundo, ou não deveria existir, tá? E aí, cientificamente falando, no mundo de tecnologia, não deve existir um outro arquivo com esse código hash. No que ele se baseia para gerar esse código hash? No conteúdo. Eu só vou ter esse código hash igual se eu tiver o mesmo conteúdo dentro do arquivo relatório 2. Ou seja, vamos supor que o Yuri está fazendo uma investigação. Ele tem um arquivo com o nome, ao invés de relatório 2, relatório 123. Mas se o conteúdo do arquivo for o mesmo, o hash vai ser o mesmo. Então, o hash sempre se baseia no conteúdo do arquivo. Para quê? Para comprovar a integridade. Ou seja, o conteúdo do arquivo é que vai mandar nessa geração de hash único, tá? Quando a gente fala de criptomoedas, de criptoativos, é um pouquinho diferente o conceito, tá? Lá em criptomoeda e criptoativos, a gente vai falar de um conceito chamado blockchain, que é a tecnologia gerada ali que tá por trás que movimenta todas as transações em criptomoedas, tá? E o blockchain também é a tecnologia que assegura essa integridade. Mas o conceito de hash, ele é um conceito um pouco mais antigo, né, bem mais antigo do que esse conceito de tecnologia blockchain. Mas ambos visam assegurar a integridade do processo, ou a inviolabilidade do processo, tá? Não sei se ficou claro, Henrique? Não, ficou sim, mas aí aproveitando e fazendo mais uma pergunta, por exemplo, se você criar um arquivo, eu criar um arquivo texto aqui no meu computador, exatamente igual ao seu arquivo texto aí no seu computador, e tentar extrair o código hash aqui na minha máquina, e por o conteúdo ser parecido não, exatamente igual, com os mesmos espaçamentos, enfim, case sensitive, tipo, o hash seria igual. O hash seria igual. Ah, entendi. E para qualquer arquivo? Para qualquer arquivo, o que vai mandar é o conteúdo do arquivo, tá? Maneiro, Se entendi. você tem, obviamente, né, vamos lá, por mais que o conteúdo mande, não é também o ponto de você pegar aqui um doc, né? Eu tenho um doc, um arquivo do Microsoft Word, com esse mesmo conteúdo, né? Escrito 1, 2, 3, e você vai pegar um XLS, uma planilha de Excel, com conteúdo 1, 2, 3.
Aí são arquivos de naturezas distintas, tá? Mas, basicamente, você tem o conteúdo que vai mandar a geração do hash íntegro. Porque nesse conteúdo ele envolve também metadados e dados que a gente normalmente não visualiza como usuário, que são adicionados dentro do arquivo pelo próprio sistema operacional. Então, dependendo do tipo de coisa que você está fazendo na sua máquina, por mais que o conteúdo seja igual, o hash pode sair diferente. Como, por exemplo, um docx. Se você, sei lá, usa uma versão de software diferente, uma versão do Word diferente, ele pode acabar colocando algumas coisas um pouco diferentes dentro daquele arquivo. Professor, mas aí voltando àquela minha dúvida ainda, por exemplo, peguei lá o dispositivo de armazenamento. O hash que eu vou colocar nessa cadeia de custódia seria do volume digital ou de todos os arquivos ali dentro? Porque, beleza, tirei o hash do volume digital do backup ou da cópia daquele dispositivo de armazenamento e coloquei na cadeia de custódia. Dentro daquele volume, eu estou analisando um arquivo específico que tem um hash diferente. Como é que isso é tratado? O que eu vi ao longo dos últimos anos, que eu sempre adotei como prática, que eu vejo que hoje ser aplicado. Na cadeia de custódia, a gente anota o hash da coleta, tá? Ou seja, eu fiz a coleta, normalmente uma coleta forense, ela vai ser gerada no que nós chamamos de arquivos, em formatos de arquivos específicos, tá? Então, anota que aqui, ó, ele me fala qual que é o método de imagem. Ou seja, aquela coleta forense, aqueles arquivos que eu coletei, ele vai gerar um arquivo do tipo uma extensão E01, AD1, ou arquivo com os dados brutos chamado RAW. Também tem uma série de outros tipos de extensões e de tipos de arquivo de coleta forense, mas na cadeia de custódia, você vai colocar o hash da coleta, tá? Que normalmente vai ser um hash ou 2 hashes, enfim, é um número mais restrito ali de hashes. Quando você fala, aí sim, dos arquivos que estão dentro daquela coleta, aí sim vai ter uma série de hashes, né? Mas normalmente isso a gente coloca no relatório, tá? Aí no relatório da investigação. Na Entendi. coleta, vai desculpa, na cadeia de custódia vai o da coleta. Perfeito. Excelente, obrigado. Nada. Então, ó, eu acho que esse material ele vai ser compartilhado com vocês, tá? Tem aqui, eu estou deixando aqui, ó. Deixa eu voltar para o material. Eu estou deixando aqui um link, tá? Para acessar essa cadeia de custódia. A cadeia de custódia, ela não tem um formato padrão, digamos assim, tá? O padrão que eu digo ele pode ser customizado. Os campos podem ser customizados. Você pode criar a sua própria cadeia de custódia com as informações que você necessita, tá? Mas eu estou deixando ela aqui, caso alguém queira usar de exemplo, ou, enfim, construir a própria, tá bom? Notem que, depois que nós fizemos a coleta forense, a gente parte aqui para o que nós chamamos de preservação de evidências. Ou seja, supõe que aquela evidência ela foi coletada para um caso de litígio. E aí, às vezes, a gente sabe que, às vezes, tem todo um processo ali, um processo litigioso, que pode durar meses, pode durar anos. E se a evidência que você coletou no ano 2000 for exigida, né, se ela for solicitada em 2005, ou algo que eu coletei hoje em 2024, se for solicitada daqui em 2030, por exemplo. Então, para isso, nós precisamos também considerar a preservação dessas evidências. E aí, isso também precisa ser muito bem alinhado. O que eu quero compartilhar com vocês aqui de prática que eu adotava, né, e que nós adotávamos em algumas empresas. Documentar esse prazo de coleta. Jefferson, tem algum prazo legal, específico para você, no qual você precisa manter as evidências guardadas, né? Um prazo legal, um prazo específico? Eu desconheço, tá? Desconheço em alguma legislação, um período específico, né? Que alguma legislação ou documentação que diga o seguinte: a evidência digital ela precisa ser guardada por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos. O que existe muito são as boas práticas, tá? Boas práticas e alinhamento com o cliente. Alinhamento entre você, provedor de serviço, e o cliente, né? Nós, normalmente, né, eu sempre costumei adotar essa postura de guardar uma evidência digital
por até 5 anos. E, enfim, tem casos aí em que esse período pode ser que não seja suficiente, mas claro que precisa ser feito o devido alinhamento aí com o cliente, né? Senhor cliente, o senhor acha que 5 anos para guardar essa evidência é adequado de acordo com, para esse caso no qual nós estamos atuando? Ah, sim, não, ou precisamos guardar por mais tempo. Tudo bem, então eu, provedor de serviços, eu vou guardar por até 5 anos. Depois de 5 anos, eu vou transferir esse dispositivo, né, essa coleta, essa evidência digital para você, para que fique sobre a sua guarda. Mas o ponto é, nós precisamos definir essas boas práticas de preservação da evidência digital. E aí envolve tudo que nós comentamos até então, né? Que é criar a cópia forense, ou seja, você copiar e colar dados, fazer cópia entre HDs, fazer cópia entre dispositivos, a simples cópia, ela não é uma cópia forense. Precisa das ferramentas adequadas para fazer uma cópia forense. Documento de cadeia de custódia, que nós acabamos de falar, e armazenamento em local seguro. Ou seja, aquele HD, né, aquele HD externo no qual está uma evidência digital, precisa ser armazenado em um local, em um cofre, por exemplo, né, a depender da sensibilidade, precisa ser armazenado em um local no qual não tenha umidade, por exemplo, né, no local no qual existe uma proteção física, um resguardo físico, para que, se daqui a 5 anos você precisar daquela evidência digital, ela estará íntegra. Você vai conseguir acessar aquela evidência. Então, falamos da coleta, falamos da preservação, falamos agora da análise, né? Ou seja, coletei aqueles dados, eu preciso fazer a análise dos dados, eu preciso examinar e revisar todos aqueles dados, tá? Eu preciso identificar informações relevantes de acordo com o contexto do caso. Por quê? Quando nós falamos de fazer uma coleta forense, não necessariamente eu sei quais são os arquivos de interesse, a depender do caso que eu estou investigando. Eu estou coletando aqui o meu laptop ou o desktop de um custodiante, mas eu não sei o que eu posso encontrar lá. Eu estou entrando no caso, o caso está iniciando agora. De repente, pode ser que tenha alguma surpresa, alguma coisa não diretamente associada ao caso, ao objeto, né, ao qual nós estamos investigando. Então, nós precisamos entender ali, né, o que está sendo investigado, todos os artefatos, todos os dados, tudo que está naquele contexto que foi coletado, tá? Então, de novo, nem sempre a coleta forense ela vai ser aplicada de primeira sobre o artefato de interesse. Por quê? Nem sempre você vai ter essa visão clara logo no início da investigação. E seguir todos esses passos vai assegurar toda a acurácia e a confiabilidade do nosso procedimento, do nosso processo, para que essa análise ela possa se tornar um resultado irrefutável. E aí, finalmente, a gente fala aqui, né, a gente sumarizando todos esses pontos, a gente fala aqui efetivamente do uso da evidência digital em um processo litigioso, como um argumento legal, como algo que vai fortalecer a investigação de um caso. Então, a gente, de fato, com a evidência digital, né, a gente assegura que os fatos eles podem ser verificados. Coletei a evidência, eu tenho o hash, a ideia é que, se eu compartilhar aquela evidência com um outro investigador, a ideia é que aquele investigador possa chegar no mesmo resultado que eu obtive, o mesmo resultado que está no meu relatório. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com o mesmo arquivo e tem o mesmo hash. Então, a ideia é manter o processo íntegro por meio aí do compartilhamento dessa evidência, da mesma evidência, com diferentes partes, com diferentes investigadores. De novo, com o objetivo de ter o mesmo resultado. Outros pontos relevantes aqui no uso da evidência digital em um processo, né? Ela vai nos ajudar a comprovar uma intenção, né? Ou seja, a intenção de um cometimento de um ilícito ou, de fato, a premeditação ali no cometimento de um ilícito. E, finalmente, né, ele vai nos ajudar aqui a refutar falsas alegações. Ou seja, ter uma evidência digital no seu processo vai ajudar a reforçar uma verdade aqui, entre aspas, ou reforçar um fato ao qual você está tentando comprovar. E aí, finalmente, falando aqui de tecnologia forense, né?
nós falamos bastante aqui do procedimento, de fazer a coleta, das boas práticas a serem seguidas, trouxemos um contexto, mas, Jefferson, o que a gente tem de tecnologia por trás disso, né? Quais são as tecnologias forenses envolvidas em todo esse procedimento, em todos esses casos? E aí é o momento, né, que nós chegamos aqui no custo da solução, não só nas tecnologias, mas no custo da solução, porque é o momento que aquele que tem a posição de decisor ou de gestor acaba sofrendo um pouco mais. Por quê? Quando nós falamos das principais soluções de mercado, né, nós falamos, por exemplo, de um Relativity, que talvez já seja conhecido de alguns de vocês, né? O que é o Relativity? Ele é um e-discovery. O que é uma solução e-discovery? Ele é uma solução que permite indexar e processar dados de diferentes fontes para facilitar a investigação. Então, supõe que nós fizemos a coleta forense digital de 10 computadores. Pô, mas imagine o trabalho que é para fazer a investigação de 10 computadores, um por um. Então, a ideia de um e-discovery é eu pegar todos esses dados que foram coletados dos 10 computadores, concentrar isso na plataforma e-discovery, processar e indexar. Dessa forma, eu consigo fazer a investigação desses 10 computadores de uma vez, baseado em palavra-chave, baseado em termo-chave. Então, suponha que o termo-chave da investigação de vocês é a palavra propina. Então, depois que eu processei o conteúdo dos 10 computadores numa plataforma e-discovery, notem que a investigação vai ficar mais ágil, mais rápida, né? Então, eu tenho uma série de plataformas de discovery no mercado, mas a principal e mais comentada é o Relativity, tá? Outras soluções de tecnologia forense, o Cellebrite. O que é o Cellebrite? O Cellebrite é uma solução para aquisição forense de dispositivos móveis, tá? Então, telefone, tablet, e, de novo, tem a vida das pessoas hoje em dia. Então, para fazer a coleta, para fazer a aquisição forense de um dispositivo móvel, eu preciso de uma solução específica, de uma tecnologia específica. E é o caso da Cellebrite. A Cellebrite é uma companhia israelense, que já está há muito tempo no mercado. Eles apoiam aí investigadores particulares, agências de força de lei, fornecendo a tecnologia para fazer a coleta forense do dispositivo móvel. E, finalmente, o Incase, tá? O Incase também é uma tecnologia aí de coleta e de revisão de dados, também utilizada por agências de força de lei e por investigadores privados. Mas qual que é o grande ponto aqui? O grande ponto é custo, tá? Quando a gente olha de primeira para essas soluções. O Relativity tem um custo bastante alto para você fazer o processamento e a revisão de dados, tá? O custo de licenciamento de software. O Cellebrite, por exemplo, a licença anual do Cellebrite, ela gira em torno de 300 mil reais por ano, mais ou menos, tá? Para você licenciar o software para poder fazer a aquisição forense de dispositivo móvel. E o Incase, que é essa plataforma, que é a plataforma de coleta e de revisão de dados, ela está girando aí em torno de 90 mil reais por ano para fazer o licenciamento, tá? Então, notem que tudo isso acaba tornando o custo da tecnologia forense um tanto quanto proibitivo, tanto quanto restritivo a determinados públicos. Mas nos últimos anos, a gente tem acompanhado um grande esforço da comunidade de tecnologia e de segurança em desenvolver soluções, soluções de baixo custo, né? Ou soluções que são chamadas de código aberto, que nós podemos citar como exemplo aqui, ó, a Intela, tá? O Intela é uma solução de baixo custo e discovery, ou seja, ela tem um custo um pouco mais acessível aí do que um Relativity, por exemplo, para fazer o processamento, a indexação e a revisão dos dados. Soluções de código aberto, nós temos, por exemplo, o IPED, tá? O IPED também é utilizado para processamento e revisão de dados, é uma plataforma que foi desenvolvida pela Polícia Federal do Brasil e que é mantida pela Polícia Federal do Brasil até hoje, e é utilizada por toda a comunidade de investigação forense digital para fazer indexação de dados. E um outro software também open source, né, de código aberto, chamado Avila Forensics, que ele é utilizado para fazer a coleta de dispositivos móveis, principalmente telefones Android, tá? Que também é uma tecnologia sem custo e que foi desenvolvida por um perito da Polícia Civil aqui de São Paulo. E são pessoas que também trabalham, que dedicam o seu tempo, né, mesmo estando em
nesses órgãos públicos, eles dedicam o seu tempo a desenvolver essas soluções, não somente para uso interno, mas também para uso da comunidade no geral. Então, notem que nós temos essa questão de um custo um tanto quanto proibitivo, né, quando nós falamos dessas tecnologias de tecnologia forense, mas nós também temos alternativas ou com custo mais acessível, ou as chamadas de código aberto, sem custo. Alguém levantou a mão, o Henrique. Vai lá. Ô Jefferson, a gente não teve essa aula ainda de coleta, mas eu tenho uma dúvida, talvez você consiga me responder. Vamos lá. Quando, por exemplo, você está falando da coleta, como é que funciona isso na prática? O cara, por exemplo, tem um computador, aí eu tenho que desmontar ele, pegar lá o HD, passar para um sistema específico, sei lá, um maquinário específico para fazer a depuração, ou tipo, por exemplo, eu só plugo um USB mesmo na máquina do cara, um USB potentão, que já puxa tudo lá que eu precisaria. Como que... E no celular a mesma coisa, é só plugar lá onde conecta o celular de carregar, você pluga lá um USB específico, como que funciona isso? Vai envolver tanto a parte física quanto a tecnologia, tá? Então, hoje em dia nós temos, enfim, a linha dessas tecnologias específicas, softwares específicos que vão ajudar a fazer essa coleta. Se eu vou precisar abrir ou não o computador, tudo vai depender do cenário, tá? Hoje em dia, a gente não precisa necessariamente abrir o computador para fazer a coleta de um HD. Deixa eu trazer um outro software aqui de exemplo para vocês, que nós utilizamos bastante no dia a dia para fazer a coleta forense. Entendi. Então, o software de coleta é outro, não são Sim. esses que você... Entendi. Não, o software de coleta são outros, tá? Um exemplo que eu estou colocando aqui na tela para vocês é o Kane Forensics, tá? O que é o Kane Forensics? Ele é um sistema operacional, é como se fosse um Windows, só que a gente utiliza ele a gente normalmente instala ele lá em um pendrive, né, em um USB. Uma vez que eu insiro ele no computador, no laptop, eu ligo o laptop e eu consigo fazer ele subir, né, subir esse Kane, né, como se fosse o sistema operacional principal da máquina. E aí aqui dentro eu tenho uma série de ferramentas, né, outras ferramentas que vão me auxiliar a fazer essa coleta forense, tá? Então, o software de coleta, de fato, os programas de coleta, de fato, são outros. Aqueles que eu mostrei são bastante focados na revisão, tá? O de coleta de telefone, aí sim, vem o exemplo que eu citei aqui, que é o caso do Cellebrite, tá? Então, eu tenho um software rodando em um computador, no meu computador de investigador, eu conecto, né, como se eu estivesse carregando efetivamente o telefone, o cabo USB do meu computador para o telefone que que vai ser alvo de coleta, eu ativo o software Cellebrite e o Cellebrite faz a coleta forense do dispositivo móvel para mim, tá? Ficou um pouco mais claro o cenário? Ficou. E aí uma dúvida, a integração, eu sinto isso particularmente, eu sou um completo analfabeto tecnológico, mas eu acho que, por exemplo, na hora que você coleta com o Cellebrite, talvez passar esses dados para o Relativity não tem integração. Ou, pelo menos, já tem uma inteligência que integre tudo isso, né? Normalmente, você não tem uma integração direta. A direta que eu digo você, de alguma forma, vai precisar pegar aquele pacotinho que foi coletado no Cellebrite e aí passar para a plataforma Relativity fazer o processamento, tá? Você tem algumas ferramentas que é, por exemplo, o Incase, que ele te permite fazer a coleta remota, ou seja, supõe que está todo mundo na mesma empresa, na mesma rede lógica, conectados, tá? Eu, como investigador, eu consigo enxergar o computador da Camila, que é do departamento financeiro. Aí sim, por meio da tecnologia Incase Forensics, eu consigo fazer a coleta remota, ou seja, acessar o computador da Camila, fazer a coleta forense, né, seguindo ali todas as boas práticas, as premissas, e aí trazer de volta para minha máquina onde está instalado o software Incase, para ele já fazer o processamento. Então, nesse caso, sim, tem uma integração, mas é muito de plataforma para plataforma, tá? Show, obrigado. Nada. Inclusive, tem algumas tecnologias, né, que são um pouco mais avançadas, que não fazem apenas a coleta, como já fazem a preservação do artefato. Então, o disco, ele já, por exemplo, impede que
dados possam ser escritos naquele disco, né? Configura o disco para bloquear a escrita e etc. Correto. A maioria dos softwares, né, eles, principalmente software que envolve a revisão, que tem a revisão dos dados, ele também vai te trazer essa camada aí de preservação, né? Ele vai te indicar ali qual que é o hash, ele vai te colocar os dados ali em um banco de dados específico da solução, ele vai te permitir resgatar aquele conteúdo posteriormente. Chegando aqui no... Professor, desculpa. Ah, Normalmente, por boas práticas, eu já ouvi dizer que o ideal é você coletar e fazer uma cópia para trabalhar nessa cópia, certo? perfeito. Esse é o padrão mesmo. É o padrão, tá? Por quê? Vamos trazer um cenário mais claro. Suponho que você se deslocou, né? Você é responsável pela coleta forense, teve que se deslocar até o Rio de Janeiro, né? Para fazer a coleta forense da estação de trabalho. Você fez a coleta, você só teve um momento para fazer a coleta, né? Se você precisar de uma segunda cópia, não faz sentido você ter que ir de novo para o Rio de Janeiro. Então, a hora que traz a coleta forense, aquela primeira coleta forense para o laboratório, a gente faz, de fato, uma cópia de trabalho, tá? Então, eu espelho, eu replico aquele disco externo, né, aquele disco rígido externo, com os mesmos dados para fazer a investigação. Então, de fato, o correto, a boa prática é sempre trabalhar com uma cópia de trabalho. Caminhando aqui para os nossos finalmente, né? Eu, na verdade, ia só trazer um exemplo aqui para vocês, mas acho que a gente explorou bastante alguns outros pontos, mas eu vou deixar um vídeo posteriormente aqui no material para vocês assistirem. Mas qual que é o intuito aqui desse vídeo, né? É a gente desmistificar o fato de a pergunta, screenshot ou print screen, né? Pode ser considerado uma evidência, sim ou não? Isso no passado era um tanto quanto obscuro, né? Muitas pessoas diziam, eu posso usar tranquilamente um screenshot, né, da tela do meu telefone ou da tela do computador como uma evidência do processo, uma evidência do litígio, e isso vai ser aceito tranquilamente, né? Só que o entendimento, com o passar dos anos, ele mudou. E hoje em dia, já até existe algum um entendimento comum aí entre os diferentes magistrados, né, até a nível de legislação, dizendo que não é que o screenshot ele não é mais aceito como evidência. Ele, na verdade, ele até pode ser aceito, mas ele tem que ser checado, verificado, duplamente verificado, triplamente verificado. Por quê? Vocês vou deixar aqui para vocês posteriormente assistir esse vídeo, né, no qual um advogado, lá na hora do júri, na hora da discussão, ele fez a alteração do conteúdo do WhatsApp, né, isso por meio do browser. Então, o WhatsApp espelhado no browser, por meio do que nós chamamos de ferramenta do desenvolvedor, ele nos permite fazer a alteração das mensagens que estão escritas, né? Eu vou alterar aquele conteúdo da mensagem somente naquele momento que está na tela. Se eu atualizar a página, aquela atualização de fato não vai persistir. Mas e o porquê que gerou essa decisão, né, de não aceitar mais o screenshot puro como uma evidência irrefutável? Gerou o fato de que muitas pessoas iam, né, ao júri ou ali acerca de uma causa com um screenshot de WhatsApp alterado, né? Ou seja, com essa possibilidade de alterar a conversação de um WhatsApp, a pessoa ia lá, colocava a conversa do WhatsApp a favor dela, né? Tirava o screenshot e apresentava isso como parte do processo. Então, por isso que a gente fala que nesse caso, não é simplesmente o screenshot. O que vai contar é a coleta forense. Por quê? A coleta forense, pelo fato dela seguir as boas práticas, seguir uma série de técnicas, ter as ferramentas, ela se torna, ela sim tem o poder de se tornar irrefutável frente a um simples screenshot, tá? Então, estou deixando o link aqui para posteriormente vocês assistirem. É um vídeo relativamente curto, mas só para entenderem um pouquinho aí do que eu estou falando e dessa comparação entre screenshot e screenshot, uma coleta forense de fato. Pessoal, só para colocar minhas considerações finais aqui, né, alguns pontos.
acho que no final é tudo sobre dados, né? Tudo sobre tecnologia, sobre o digital, e eu tenho notado que cada vez mais uma relevância no papel da computação forense digital. Antigamente, né, eu digo, antigamente, de 5, 6, 7 anos atrás, né, a computação forense era um tema muito restrito ao pessoal de tecnologia. E hoje não, né? A gente vê que não só por uma necessidade, né? Não só por necessidade, mas cada vez mais pessoas precisam estar envolvidas na forense digital, na tecnologia forense digital. Muito por conta do uso de tecnologia e de dados hoje em dia, né? Tudo é digital, tudo é sobre dados. A investigação que vocês de compliance fazem é feita em cima de dados, né? Então, a gente tem visto que, cada vez mais, é necessário que todos, nesse âmbito de conformidade, de investigação, tenham entendimento de como funciona a computação forense. E a computação forense, ela também gera oportunidade para todo mundo, para todos que estão ali em volta. A gente tem falado muito e cada vez mais tem estado em pauta, essa possibilidade da inteligência artificial, né? Ela vai ou não tirar o emprego de todo mundo? Vai ou não tirar o emprego de investigador forense? E aí é muito mais dentro do meu mundo, da minha opinião, eu entendo que não, né? Não é questão de tirar o emprego, e sim de você se adaptar, o seu conhecimento, né? A inteligência artificial, ela vem para ajudar, para apoiar, né? Mas, obviamente, você também precisa se qualificar para que, de fato, você não seja essa vítima aqui, entre aspas, da inteligência artificial, né? Outro ponto importante, eu comento muito para as pessoas sobre ter parceiros especializados, né, para fazer uma investigação forense digital, seja no âmbito de compliance, de auditoria, de investigação corporativa, ou também no âmbito de incidentes cibernéticos, de segurança da informação, de segurança cibernética, ter um parceiro especializado. Esse parceiro especializado não necessariamente vai ser eu, né? O que eu digo, eu, provedor de serviços, Jefferson Purplebird. Pode ser qualquer outra empresa do seu convívio, ou podem ser vocês, como consultores, né? Até porque tem contextos e casos de fraude em que uma empresa ela não pode fazer a investigação por conta própria, ela precisa contar com um parceiro externo. E nada mais justo do que ter vocês, né, que já estão próximos da empresa, como consultores externos, e fazer uma oferta de serviço, ampliar essas possibilidades, né, ampliar o escopo. E finalmente, né, o que eu costumo dizer para todos por via das dúvidas, né, tem dúvida sobre um procedimento, tem dúvida sobre como um caso pode caminhar, sobre como um caso pode seguir, preserve, né, ou seja, preserve a cena do crime digital, a cena do ilícito digital, a cena daquela potencial fraude, preserve até que você esteja apto a fazer a investigação. Seja você, né, você como conhecedor especialista fazendo a investigação, ou com o apoio de um parceiro especializado, tá? Mas o grande ponto aqui da forense digital é preservação. Preserve a cena, não altere a cena, tá bom? Eu estou deixando aqui no material algumas referências que eu usei, tá? E enfim, durante essa nossa conversa. E aí eu estou deixando aqui no final, tá? Só os nossos contatos aí. Para quem escanear o QR Code, ele está indo direto lá para o meu LinkedIn. Conectem. Se tiver alguma coisa na qual eu posso ajudar vocês, manda dúvida, manda inbox, enfim. Estou acessível aqui pela comunidade também, eu estou nos grupos, me marca lá, fiquem à vontade para me alcançar individualmente, tá bom? Mas a grande mensagem aqui é que eu estou à disposição de vocês, tá? Se eu puder ajudar em alguma coisa, independente de relação comercial, fiquem extremamente à vontade para me alcançar, tá bom? E acho que só encerrar aqui, reforçando os agradecimentos aí ao time Democratizando aí pelo convite e a vocês pelo tempo, pela paciência, tá bom? Jefferson, muito obrigada pelo seu tempo, pelo conteúdo sempre incrível. Você é um professor e um profissional exemplar. Conte sempre com a gente. Obrigado. A gente espera você outras vezes. Com certeza, Jefferson. Estava aqui ouvindo sua aula, porque de tecnologia eu manjo um total de absolutos nadas, então é melhor deixar os especialistas falarem. Você é um cara que manja muito do que fala, então fala de uma forma muito didática. Então, muito obrigado de estar aqui mais uma vez com a gente.
Então, é sempre um prazer te ouvir, Jefferson. Sempre, as portas vão estar sempre abertas para você aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado. Acho que o Yuri perguntou se eu estarei na H2HC. Sim, estarei. Estarei na H2HC, que é um evento de segurança cibernética, tá? Recomendo que, para quem quiser navegar nesse mundo, né, de segurança, H2HC é um dos grandes eventos aí em que são expostos uma série de conteúdos, palestra, por uma série de infinitos outros especialistas, né? Então, recomendo aí que quem quiser fazer uma integração com esse mundo, vá em eventos como H2HC. Se tiver mais dúvidas, comentários, não sei se o pessoal tem mais algum ponto. Henrique? Henrique, Não, eu só ia falar. É que você mandou bem demais, Jefferson. A única coisa que você pecou foi esse copo do Corinthians aí que você tá mostrando na tela. Não, essa aqui tá bom, vai. O tempo não está muito favorável para falar de futebol, mas mas a casa autorizou. Qualquer coisa fala pro Vinícius. Ele que assinou. Aí, ó, fica a dica aí para próxima, esconder esse copo. faz um copo da Purple Bird Security, ô Jefferson, por favor. Boa Né? ideia, boa ideia. A gente tá obrigado a ver essas coisas, não. Acho que a Cris. Crislene tomou? Saiu. Não saiu? Obrigada mais uma vez, Jefferson. Pessoal, boa noite. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.